Fala galera, beleza? Sou o Caio, esse é o canal Entre a Cruz e o Mundo e vamos fazer mais react hoje, hein? Hoje é um vídeo mais dentro da minha bolha, sabe? Os presbiterianos. Eu tô vendo alguns grupos presbiterianos, principalmente os que são chamados de neopuritano, eles estão fazendo assim, uns comentários falando do Roberto Brasileiro, do pronunciamento dele, sabe? Esse ano é ano de Supremo Concílio e tem um documento falando sobre voltar a utilizar o vinho na Santa Ceia em vez do suco de uva, beleza? E eu vou deixar o vídeo inteiro tocando aqui, talvez fique meio longo essa parte, porque tem muita gente cortando esse vídeo, pegando só uma parte mais da parte da bebida, sabe? E é importante a gente analisar o vídeo inteiro para analisar o contexto inteiro, né? Do mesmo jeito que texto fora de contexto é pretexto para heresia, um vídeo cortado é pretexto para tirar fora do contexto a fala do nosso Roberto Brasileiro, certo? Lembrando que, independente da opinião, da vertente teológica, nada é perfeito, né? Tipo assim, tudo a gente tenta se aproximar da Bíblia, né? Todas as vertentes teológicas, todas as linhas de raciocínio. Só que a gente tem que tomar cuidado com certas coisas também, né? E a gente acaba falando nossa opinião também e tudo mais. Os neopuritanos são conhecidos por tentar colocar a confissão de fé um pouco mais acima da autoridade que ela tem, né? Talvez no mesmo nível da Bíblia, por exemplo. Eles alegam que não, lógico, né? Mas a impressão que dá é isso. Pelo menos da minha parte e da parte de outras pessoas que pensam como eu. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Devemos não só observarmos isso, mas devemos também, quando nós tratamos das nossas doutrinas. Nós muitas vezes não temos o cuidado de examinar as coisas. E vamos deixando que algumas doutrinas comecem a entrar no nosso meio. E essas doutrinas vão destruindo as nossas vidas. Eu tenho falado em muitos lugares e tenho dito, eu sou puritano. Continuo sendo puritano na minha vida, continuo sendo alguém conservador, creio na Assembleia de Westminster, creio nas doutrinas que nós adotamos, mas eu nunca seria o neopuritano. Primeiro, o neopuritano, na sua grande maioria, aceita algumas coisas que ferem a ética cristã reformada. Aceita a bebida alcoólica, aceita o fumo. Já vou parar aqui, né? Porque tem que reagir certinho também, né? Deixar só o cara falar. Essa parte do fumo realmente eu acho complicado, porque não existe nada falando especificamente que é não fumarás, né? Que é proibido fumar. Porém, a gente sabe que muito dos fumos são alucinógenos, né? E contra a embriaguez, a Bíblia fala assim. Embriaguez, tá? Travou a língua aqui. E sim, existem outros países que as igrejas normalmente permitem o fumo, né? Dependendo do que você for fumar. Né? Eu acho que não... É questão cultural também, tudo mais. Né? Tem gente que até fala que o Spurgeon fumava, né? Tem umas galera que fumava. Mas acho que tudo depende, né? Tem uns que falam que tem uns que é cigarro de vapor de água, né? Que daí não faz mal, tudo mais. Então é uma situação realmente complicada, né? Tem a questão também que a maioria das coisas que se fuma é ilegal, né? E um cristão não pode praticar coisas ilegais. Eu acho que dentro de um contexto que a lei não fere a lei do Senhor, né? A lei humana não fere a lei de Deus. Mas vamos prosseguir aqui. Nenhuma dificuldade. Isso traz problemas seríssimos. Ao ponto de nós termos no nosso Supremo Concílio deste ano um documento que está pedindo que volte a colocar em nossas mesas o vinho, não mais o suco de uva. E nós sabemos que se alguém é alcoólatra, só dele olhar para o vinho, ele pode voltar a beber. Falta caridade da nossa parte, falta amor da nossa parte. A igreja não pode se aceitar essas coisas. É um pouco de fermento que vai entrando. É um pouco de doutrinas que vai entrando. Nós vamos perdendo nossa música, que não pode ter corais.
Nós vamos perdendo as nossas festas, porque não pode comemorar a Páscoa e nem o Natal. Nós vamos perdendo todas as nossas alegrias. E passamos a ser um povo carrancudo, um povo sem visão, e nós não podemos evangelizar, porque Deus é que traz as pessoas para as igrejas. Isso é péssimo. E nós Aqui o cara tocou num ponto central, cara. De esses caras neopuritanos, ou então outra classe que são os hiper-calvinistas, certo? Os caras, eles nem evangelizam, porque acham que, tipo assim, a predestinação vai vir independente de eu pregar ou não. Tipo, se um crente vai vir. Como se a predestinação fosse assim, o cara é predestinado a ser salvo, o cara simplesmente tá andando na rua, nossa, é uma igreja presbiteriana, vou entrar. Ele vai lá, conversa com o pastor e fala, quero ser membro porque eu senti que sou predestinado, e vai lá e vira membro, batista e tudo mais. E não é assim, a Bíblia fala, tipo, vai, evangelize, né? Como que vamos escutar do evangelho se não tem quem fale, né? Como vai ter quem fale se não tem quem envie? Então sim, é Deus quem envia. Deus quem envia as pessoas. Mas nós, como enviados, nós precisamos falar do evangelho para as pessoas crerem no Espírito Santo e as pessoas serem, e os predestinados, né, serem salvos, né? A gente pode trocar até a palavra predestinado por todo aquele que nele crê, né? Porque aí a gente até abre um pouco mais o leque não só da teologia reformada, né, calvinista, mas para tudo, né? Uma coisa tipo assim, nós não vamos evangelizar porque todo aquele que nele crê vai vir, ele vai crer, tipo assim, mas para ele crer, ele precisa escutar. É a mesma coisa. Todo predestinado vai vir. Sim, mas todo predestinado tem que escutar do evangelho, senão ele não vai vir, entendeu? Daí eles podem até argumentar, mas se não vir, não é predestinado. E tudo bem, mas é a questão que eu falei, troca a palavra de predestinado para todo aquele que nele crê, né? Como que a pessoa vai crer se não ouvir, e se a pessoa não ouvir é porque não crê e tudo mais. É mais ou menos isso. E essa do Natal e da Páscoa é nova pra mim. Eu acho que nunca vi ninguém questionando a parte do Natal e da Páscoa, né? O Natal eu até entendo que possa ter questionamentos, porque Natal não é uma festa bíblica, digamos assim, né? Não tem nenhuma passagem bíblica do pessoal comemorando o Natal, comemorando o nascimento de Jesus. Mas a Páscoa em si, cara, eles sempre comemoravam, né? Que é a ressurreição, né? Comemorava até mais do que o normal, porque a gente comemora a Páscoa todo culto, certo? Porque a gente tá lá cultuando a Deus no dia do Senhor, que seria o domingo de Páscoa. E a gente ainda tem um dia da Páscoa em especial, que é uma vez por ano, né? Então, tipo assim, a gente comemora mais. E tem a Santa Ceia ainda, né? Que é uma vez por mês. A gente lembra de novo da Páscoa, que, né, a Santa Ceia, tudo mais. Então a Páscoa ela é muito importante pra gente. Eu até sou assim, a favor de Santa Ceia ser todo culto, porque, cara, toda vez que reunir tem que ser em memória dele. Mas aí que tá, igual eu falei, eu sou a favor de fazer todo culto, mas, cara, eu não sou chato pra ficar exigindo, nossa, tem que ser todo culto, não sei o quê. Tá sendo uma vez por mês, cara, beleza. Se é o primeiro domingo do mês, beleza. Se for o segundo domingo do mês, beleza. Se for o último domingo do mês, beleza. Se for fazer só de manhã, só de noite, se for fazer de manhã e de noite, cara, o importante é que faça. As pessoas perderam o tato de entender que o significado da Santa Ceia é até mais importante do que a Santa Ceia. Olha, não importa se você fazer com pão não fermentado, você faz com vinho certinho, você prepara com o pé, igual era lá no Antigo Testamento, né? Você faz o pão na massa de fogão a lenha, sei lá, você faz tudo exatamente igual era no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no caso, né? Na Santa Ceia lá, né? No período de Jesus, digamos assim. A gente faz tudo exatamente igual, o preparo. Mas se as pessoas não entenderem o significado de Jesus Cristo na sua vida, na nossa vida, né, na vida deles, não vai adiantar nada. Não adianta nada você servir o vinho no lugar do suco de uva, se a pessoa não entender que aquele lá é o sangue de Cristo. Não entender que aquilo lá tem um simbolismo enorme. É um sacramento que mostra que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue por nós, né? E ao tomarmos o sangue de Cristo, é como se a gente fosse lavado, né? É o simbolismo da lavagem do sangue de Cristo. Da gente, tipo assim, ser salvo pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício. Aí a gente perde toda essa mensagem e começa a bater o martelo. Tem que ser vinho, tem que ser vinho, tem que ser vinho. Cara,
Vamos pregar sobre o que aquilo simboliza, o que o sacramento simboliza, do que ficar falando, não, pô, tem que ser fermento. O vinho tem que ser vinho, não sei o quê. Não, tem que fazer todo culto. Não, tem que fazer uma vez por mês. Não, tem que fazer uma vez por ano, só que é a Páscoa. Cara, tipo assim, para de ser chato, mano. Para de ser chato. Porque quando a gente é chato dessa forma, de ficar incisivo no ritual, a gente perde o valor do ritual, sabe? Perde o valor do sacramento. Porque a gente começa a pegar tantos detalhes do que pode ou não pode fazer e a gente perde o ensinamento por trás daquilo. O que é importante na Santa Ceia? É fazer em memória de Cristo, né? Lembrar do sacrifício na cruz, lembrar da carne dele rasgada pelos nossos pecados, do sangue derramado pelos nossos pecados, certo? Lembrar da mensagem da cruz, né? Que é pregada todo o culto, né? Sobre Jesus, sobre sacrifício, sobre remissão de pecados, sobre perdão, sobre ser perdoado, sobre a salvação. Essa que é a importância da Santa Ceia, a importância dela. E se a gente for ver a Santa Ceia também antigamente, ela não era um copinho assim, de suco de uva ou de vinho, ou um pedacinho de pão. Era um banquete. Eles cultuavam a Deus, sentavam à mesa, dividiam um pão, né, dividiam a bebida, e eles comiam junto e conversavam, e tinham um ensinamento e tudo mais. Não era um rito como era hoje. A própria Santa Ceia de Jesus, né, ou se você quiser chamar de última ceia, né, se você for ver o contexto do pessoal onde eles estavam reunidos, eles estavam lá para comemorar a Páscoa, certo? Mas eles estavam sentados numa mesa, eles estavam conversando, sendo ensinados por Jesus, e no meio desse ensinamento, Jesus foi lá e ensinou a ceia, certo? Partir do pão, né, compartilhar o vinho, e eles estavam lá comendo, eles não comeram, né, um pouquinho assim, de pão e um pouquinho de suco de uva, de vinho, né? Que na época de Jesus realmente era vinho, né? Vamos tirar... ser desonesto, né? Era vinho com álcool e tudo mais, né? E a Santa Ceia que a gente faz no culto hoje é assim: a gente põe uma mesa com todo mundo, cada um leva uma coisinha lá, e aí o pastor vai lá e, né, e parte o pão e dá o vinho, não sei o quê, né? Não é assim. Eles não estavam nem reunidos num culto solene, assim, sabe? Porque nas coisas do culto tem que ter uma oração, tem que ter um louvor. E, tipo assim, pelo menos na descrição lá, não fala muito bem que, tipo, que estava reunido lá, tipo, louvando, né, orando e compartilhando a palavra, sabe? Tipo assim, do mesmo formatinho de culto que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Tipo, ou então no formatinho europeu de reforma protestante. Cara, era outra coisa totalmente diferente, era de outro contexto. Se a gente for trazer a raiz mesmo, cara, a gente faz muita coisa diferente, beleza? Né? E eu não estou questionando, falando que é errado, né, voltar à raiz, ou que é errado fazer do jeito que a gente faz hoje. Eu só estou querendo falar, cara, não seja chato, não seja chato. Para de ficar batendo, tem que ser vinho, tem que ser pão sem fermento. Igual eu falei antigamente, eu vou reforçar e vou deixar o vídeo tocando aqui. O símbolo, o significado do símbolo, ele é mais importante do que o símbolo. O significado do sacramento é mais importante do que o sacramento. É importante ter muita semelhança no sacramento original? Tipo assim, é importante ter um pão, né, um vinho. Tem países que às vezes não tem pão, e aí eles usam algo semelhante ao pão, certo? Países que às vezes não conseguem ter vinho, e eles usam o semelhante de vinho, entendeu? Do mesmo jeito que em grego lá, os sentimentos vinham das entranhas, e a gente traduz para o Brasil aqui em português como sentimentos sendo do coração. Então as coisas elas são adaptáveis, certo? Elas são para o entendimento melhor da sua cultura. Então acho que é válido sim usar o suco de uva. Falei em suco de uva, eu ia deixar o vídeo tocar e não vai dar, porque eu falei suco de uva e lembrei de outra coisa. O texto em si não diz vinho, diz suco da videira. E o suco da videira é o suco da uva, certo? E eles utilizavam vinho porque é algo até natural. Eles armazenavam o suco de uva e a fermentação ocorria naturalmente. Então era normal eles beber vinho, porque era normal eles tomar um suco de uva e ter a fermentação natural. É lógico que existia lá um comércio que fazia isso propositalmente para poder, tipo, vender e tomar tudo mais, né? Tem várias festas com vinho. Mas só de uma família conservar um suco lá nos seus barris, no cantinho lá, e for tomar depois de um tempo, a fermentação corria naturalmente. Então por isso que era muito comum o vinho e a fermentação e tudo mais, né? Então lembrando, o texto no original diz suco da videira. É o suco da videira que está na Santa Ceia.
Não é a palavra vinho, não. Perdemos o ímpeto evangelístico das nossas igrejas. Cuidado com doutrinas que vai entrando no nosso meio. Me faltava só um pouquinho para terminar. Mas é isso aí, a gente tem que tomar cuidado com doutrinas. Certo? Que às vezes parece até uma doutrina camuflada de coisa boa, mas às vezes a gente pega uma coisinha ou outra e isso se torna ruim. Temos que tomar cuidado com nossos irmãos alcoólatras, que um dos argumentos falando que Jesus liberta e tudo mais. Mas se Jesus não quiser libertar? Porque o alcoolismo não é apenas um pecado, é uma doença, sabe? É um vício. E quantas pessoas têm doenças e não são curadas? Aí você vai falar pra mim, que a pessoa tem uma outra doença, tipo câncer, e não... Jesus vai libertar, vai curar, porque está escrito lá que Jesus morreu por nossas doenças também, né, para curar a gente e tudo mais. Fica contraditório, certo? Porque nem todas as pessoas que têm doenças são curadas quando se convertem, ou são curadas quando aceitam Jesus, certo? Então tem pessoas que vão lutar com o alcoolismo o resto da vida e não vão ser libertos aqui na terra desse vício, certo? As pessoas vão ser salvas, elas vão ter que lutar contra. Infelizmente, se ela tomar um golinho, ela vai voltar no pecado. E essas pessoas, elas são muito crentes, cara, porque elas estão lutando contra um vício terrível, por amor a Cristo, certo? E um golinho, cara, faz ele desandar a vida inteira, cara. Então, tipo assim, pra ele voltar a se recuperar, voltar, né, o processo de abstinência, cara, que é um processo químico do seu cérebro e tudo mais, e as pessoas não entendem isso, as pessoas acham que é só pecado. Tipo assim, a pessoa tem o pecado do vício, aceitou Jesus, liberta do vício. Não é, tem muita coisa física, né, matéria, carnal, né, tipo os neurônios, o cérebro, é química, é dependência química, é uma doença muito séria. É uma coisa de, por exemplo, depressão, é uma coisa que falta, né, os hormônios da felicidade no cérebro, né, que ele não consegue produzir. Tem outros fatores, mas estou dizendo um deles, que às vezes tem uma falha no seu sistema, você não produz o hormônio da felicidade, e aí você precisa tomar remédios para produzir esse hormônio da felicidade. Aí você vai falar pra mim que você aceitou Jesus e acabou, você tá curado, você não tem mais depressão. A depressão é falta de Deus, né? Lógico que não. Normalmente nos vídeos que eu falo, as palavras é censurado, mas eu tô falando aqui. Que a mensagem seja melhor que a censura. Mas é isso, nós vamos lutar com o pecado pelo resto das nossas vidas. E a gente ajudar os irmãos com esse pecado é uma proposta de amor, cara. A gente tem que ter amor no coração e ajudar esses irmãos com essa dificuldade. Eu fico pensando até no processo legal disso, sabe? De colocar o vinho. Primeiro que tem pessoas menores de idade que tomam Santa Ceia. Beleza? Vou tirar a cara do Roberto brasileiro aqui. Então é isso. Primeiro, menores que tomam Santa Ceia, como que a gente vai dar vinho pra eles, certo? Menor de idade não pode tomar bebida alcoólica. Segundo, a maioria das pessoas hoje em dia vão pra igreja de carro, de moto, de algum veículo. Se ele toma um golinho de vinho e para no bafômetro, o cara vai tomar uma multa, pode ser preso, pode ter o carro apreendido, cara, pode ter um monte de BO, né? Por exemplo, eu vou na Presteriana, que é 2 cidades daqui, certo? É a minha cidade, passo uma cidade, a outra é a Presteriana que eu vou. E tem um ponto de guarda entre as cidades, fora as blitz que pode ter dentro da cidade, certo? Imagina se todo culto de Santa Ceia eu ter que ficar correndo o risco de lá tomar Santa Ceia e ir embora, né, por mais que eu não vá ser uma embriaguez, né, mas pro bafômetro, cara, aquele golinho lá, pronto, já é suficiente para prender o meu carro, ser preso. Daí eu tô lá preso na cadeia, né, com um monte de bandido. O que você fez pra tá preso? Eu tomei Santa Ceia e parei na blitz. Cara, não... E aí não custa nada, cara, você serviu o suco da videira, né, serviu suco de uva. Cara, esse pessoal é cabuloso, viu? Então acho que já me delonguei demais. Vou tentar fazer uns vídeos mais curtos aqui, né? Um react só tá bom, um react longo, né? Então não esquece de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal, fazer tudo aí certinho, os botãozinhos aí que você já sabe. E até a próxima. Falou, Deus abençoe você, Deus abençoe o Supremo Concílio de 2026, Deus abençoe a Igreja Presbiteriana. Que Deus tenha misericórdia de nós e que tudo ocorra conforme a vontade de Deus. Amém.